Oi gente, o nosso trabalho é sobre um protocolo de streaming chamado de MPEG Dash. Antes da gente falar propriamente sobre esse protocolo, vamos dar uma resumida sobre o serviço de streaming. O serviço de streaming é uma transição contínua de arquivos de mídia, de áudio, de vídeo, e ele é bem mais eficiente do que antes, quando a gente fazia download, tinha que baixar, porque a gente tinha que fazer o download do arquivo inteiro. E o streaming, ele vai dividindo esse arquivo em pacotes, eles são transmitidos e transportados de forma independente. E eles só vão ser passados na ordem certa quando o cliente estiver fazendo uso dele, estiver assistindo algum vídeo, escutando alguma coisa. Agora, sobre a questão do transporte, o streaming ele usa tanto o protocolo de transporte TCP e tanto o UDP. Isso aí vai depender do que o cliente, o que ele está querendo, o pré-requisito. Porque, por exemplo, o TCP ele é um protocolo de transporte que ele vai garantir que todos os pacotes vão chegar, é garantido, que não vai ter perda de jeito nenhum. Agora, o UDP, ele é mais veloz que o TCP, mas não tem essa garantia que todos os pacotes vão chegar. Então vai depender, talvez o pré-requisito que o cliente esteja buscando seja a velocidade e não a confiabilidade. Então, nesse caso, ele pode usar o UDP e não o TCP. Mas o nosso protocolo de streaming que a gente vai abordar aqui, ele faz uso do protocolo de transporte TCP. Então, no início dos anos 90, começou a entrega de conteúdo de vídeo através da internet. Só que nessa época, tinha um obstáculo ainda muito grande, que era lidar com a quantidade de dados, porque a internet ela não foi projetada originalmente para lidar com aplicações que demandassem uma alta taxa de largura de banda, como por exemplo o streaming de vídeo de alta qualidade. Inicialmente, os trabalhos sobre entrega de vídeos em pacotes, eles focaram nessa transmissão em tempo real, através de técnicas que suportassem reserva de recursos e qualidade de serviço. Então você tem aí o RTP, que era um protocolo de transporte em tempo real. E ele veio para dar suporte ao streaming em tempo real através do DP, que é daquele protocolo que eu citei no início do vídeo, quando dei aquele resumo sobre streaming. Só que o RTP tinha vários contrapontos. E os mais que fizeram que ele não desse certo foi que ele não conseguia fazer um tráfego eficiente, porque ele era sempre barrado pelos firewalls, que são sistemas de tráfego na rede. Além desse problema com a RTP, você tinha uma exigência de infraestrutura de rede e de servidores dedicados. Então isso deixava tudo muito mais complexo e aumentava o custo de implantação. Então você tinha o RTP sendo barrado e você tinha essa necessidade que o servidor gerenciasse cada sessão de streaming de cada cliente separadamente. Então o RTP ele foi caindo em desuso. E aí você tem o HTTP, que foi o protocolo que ganhou espaço e acabou virando um padrão comercial internacional. Porque ele, diferente do RTP, ele conseguia trafegar livremente e não tinha aquela necessidade de ter uma infraestrutura, servidor dedicado. E aí você tinha empresas como Apple, Microsoft, adotando HTTP para entrega de conteúdo. Mas aí o que aconteceu? Veio a questão da disputa para ver qual protocolo de streaming seria o padrão internacional. E aí que entra o MPEG Dash, que a gente vai abordar nesse vídeo. Então o MPEG Dash foi o primeiro protocolo de streaming de padrão internacional baseado em HTTP. Por conta todos aqueles outros motivos, que o HTTP ele conseguia trafegar sem separado, não tinha necessidade de ter servidor dedicado, então tudo ficava muito mais simplificado e com baixo custo de implantação. Quando você está tratando de um fluxo contínuo de dados, principalmente numa questão mais escalável, você tem que considerar quais são as peculiaridades de todos os computadores que vão receber esses dados. Porque tanto a disponibilidade de banda quanto a disponibilidade de transmissão do vídeo são diferentes em cada lugar. Isso diminuiria muito a possibilidade de escalabilidade nessa nossa live stream. A primeira solução seria nivelar tudo por baixo. Você colocar aviso de baixa qualidade para todo mundo e todo mundo vai poder fazer esse download. Mas assim você não vai poder fazer um vídeo de alta qualidade escalável para todo mundo. O MPEG Dash serve exatamente para resolver esse problema. Você cria níveis de qualidade que podem ser escolhidos pela própria máquina. Como isso vai funcionar? O vídeo bruto que é recebido pelo Dash é quebrado em pequenas partes, chamadas de chunks. Esses chunks
são selecionados em diferentes qualidades e toda essa parte é armazenada num servidor. Quando o servidor vai enviar o vídeo para o usuário, ele primeiro lê no usuário qual é a disponibilidade de banda e a partir disso ele seleciona a cada chunk qual que é a qualidade que se encaixa melhor adaptavelmente nesse usuário. Ou seja, diferentes usuários com diferentes disponibilidades de banda vão receber diferentes chunks. Isso também propicia que em uma variação de banda o vídeo não seja interrompido, o usuário só vai passar a receber uma qualidade menor. Ou seja, a continuidade do vídeo, a temporização nesse caso, se sobrepõe à qualidade. Que você tem, que esse vídeo ele tem que continuar. A temporização numa live stream é muito importante. Você vai continuar tanto independente da variação ou independente da disponibilidade de banda. A imagem em questão especifica de forma mais esclarecedora o funcionamento do MPEG Dash. O processo de uso do diagrama acima é o seguinte: a partir do recebimento do vídeo no emissor, depois de passar pelo transcoder, que muda o formato do vídeo para que ele chegue no Dash de forma mais palatável, o Dash quebra o mesmo em pequenos pedaços, cada um encapsulado com seu devido cabeçalho. O cabeçalho, nesse caso, tem formato MPD. E, além disso, ocorre a separação das opções de definição de qualidade, já por stream. Depois disso, todos esses chunks são enviados para um servidor, lá no formato desejado da transmissão. E, quando ocorre a transmissão, todo esse cabeçalho e os vídeos são enviados para o receptor. O receptor escolhe, a partir dos cabeçalhos, qual é a qualidade desejada pelo seu usuário. E o usuário tem um vídeo que se encaixa com a sua necessidade de banda. Foi. A gente já falou que o vídeo ele é dividido em pequenos mini vídeos para ser transportado. Mas como funciona o encapsulamento desses pequenos vídeos? A gente já sabe que existem 2 a 4 segundos de pequenos vídeos que são transportados. Eles são encapsulados num datagrama, ou datagram em inglês. Dessa imagem que você está vendo aqui do lado é sobre o RFC 4019. Ela argumenta qual que deve ser a melhor maneira de encapsular esses vídeos no contexto de live stream. Você tem esse cabeçalho e o payload. A gente vai tratar aqui do cabeçalho, o payload é o vídeo em si. O cabeçalho ele especifica qual que é a porta de origem, qual que é a porta de chegada, qual que é o tamanho do vídeo. Isso vai ser muito importante nesse caso, porque o vídeo chega em diferentes qualidades. E tem 2 questões muito importantes para a segurança, que é o checksum. O checksum ele testa se houve perda de pacote ou perda de segurança no vídeo. Então tem duas variáveis nesse caso que vão chegar. O checksum covert, que é qual a parte do vídeo encapsulado que está coberto pela nossa checagem, e o checksum em si, que é se a checagem passou ou não passou no nosso teste. Com essas 5 variáveis, a gente consegue criar um cabeçalho que vai ter uma alta eficácia em fazer com que o vídeo saia da origem e chegue no destino com segurança e confiabilidade, e na qualidade que o usuário deseja. Então, para entender o funcionamento e a arquitetura do MPEG Dash, é necessário a gente conhecer um arquivo muito importante, que é o MPEG Dash Media Presentation Description, que é o MPD. O MPD ele é um documento XML que ele vai conter todas as informações dos segmentos que o cliente está tentando reproduzir daquele conteúdo. Então, como funciona esse arquivo MPD? Ele é dividido em camadas. Você tem uma camada mais externa, que é chamada de período. O período, ele contém uma parte do conteúdo, que tem início e fim. E o período, depende do que o cliente está tentando reproduzir no stream, mas, por exemplo, se for um VOD, o período tende a ser maior. Se for uma live, esse período vai tender a ser menor. Então, vai depender do tipo de stream ali que o cliente está querendo. Dentro do período, a gente vai ter as adaptation sets. O que são? São arquivos que contêm as mídias. Geralmente, a gente vai ter um adaptation sets para um vídeo e um adaptation sets para cada idioma de áudio disponível. E também contendo legenda, metadados, etc. E a camada interior aos adaptation sets são chamadas de representações. Lá nas representações, a gente tem a possibilidade de reproduzir o mesmo conteúdo com qualidades diferentes. Isso que a gente chama de profile, que são
sequências de segmentos, mas são caracterizadas ali por uma codificação, por um áudio, resolução, vídeo diferentes. Então, você tem as representações, dentro dela vocês vão ter os profiles e o que vai ser o cliente que vai escolher. Então, você tem ali essa arquitetura do MPD. Então, para começar, como que faz? Lá no usuário, né, o cliente, ele vai requerer ao servidor esse arquivo MPD. E é o cliente mesmo que vai e escolhe qual dos profiles, que é a camada ali mais interna, que são a sequência de segmentos, e ele é o cliente que faz a escolha de qual arquivo que ele vai fazer o download. Resumindo todas as informações, a gente vê como que o protocolo MPEG Dash pode ser importante para a indústria audiovisual no contexto da live stream. Tá certo que ela não é uma unanimidade no mercado, existem outros players que fornecem serviços semelhantes, mas serviços de segmentação em chunk e análise em tempo real de banda ainda vão ser muito vistos se você quer consumir streaming em todo lugar.